Bom dia, bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, o nosso coração nesse dia. Nós vamos para mais um devocional hoje sobre a leitura dos capítulos 28, 29 e 30. E a minha oração é que o Senhor possa nos revelar como que nós vamos aplicar de maneira prática na nossa vida os princípios que Ele nos deixou revelado em Sua palavra, amém? E aí, gente, nós já entrando no capítulo 28, uma coisa, é um princípio muito forte de falar, mas que é muito importante. Nós vamos entender que houve uma trama familiar aqui, né? Rebeca tentou ajudar Jacó a ficar com a bênção, e isso fez com que Jacó ali enganasse o seu irmão, que na verdade ele já tinha aberto mão da bênção de Deus, Esaú, quando trocou a bênção da primogenitura pelo ensopado, pela sopa de lentilhas, né? E aí, o que aconteceu é que Esaú estava com ódio do seu irmão. E aí Raquel pensou, já sei o que eu vou fazer. Para mandar Jacó longe daqui, senão o irmão dele vai matar ele, eu vou falar com Isaac, que a gente tem que mandar ele para outro lugar, que a gente precisa mandar Jacó para a família dela, né, para o irmão dela Labão, que morava em Padã Arã. Na verdade, as duas coisas uma coisa é fato. Rebeca queria livrar Jacó das mãos, das garras do seu irmão que estava com ódio dele, mas uma coisa era fato, ela não queria que Jacó fizesse aquilo que Esaú fez. A Bíblia diz lá no capítulo 26 que Esaú, quando estava com 40 anos, se casou com mulheres cananeias, hititas, Judite, filha de Beere, e Bazemate. E essas mulheres causaram muito desgosto a Isaac e a Rebeca. Então Rebeca quer matar 2 coelhos com uma cajadada. O que ela fala? Isaac, vamos mandar Arã lá para a terra do meu irmão Labão, para que ele venha se casar com alguém da nossa família, para que ele não venha trazer esse desgosto para nós, casando com uma mulher cananeia. E aí ela conseguiu resolver o problema também de fazer com que Jacó, na verdade, fugisse do seu irmão. Falando sobre essa questão do casamento, gente, é muito importante que nós possamos entender o porquê que isso é um princípio bíblico. Deus, em toda a palavra, vai mostrar como Ele espera que as alianças feitas por nós sejam alianças que tenham harmonia com a nossa fé. Lá, desde que o próprio Abraão, quando ele foi encontrar uma esposa para Isaac, ele fala para o servo dele, não deixe Isaac casar com a mulher cananeia. Vá até a minha família, encontre alguém da minha família e não deixe Isaac lá também não, traga ela para cá. E aí a gente vai entender aqui também a mesma coisa, que Isaac se preocupa com que seus filhos se casem com mulheres que vão prosseguir com aquela identidade da promessa abraâmica, que ontem eu falei errado, abraâmica. E gente, o que acontece... E é engraçado também que quando os israelitas, né, depois de um tempo, eles ficam sendo escravos no Egito e logo Deus vai levá-los para a terra prometida e Deus dá um mandamento, não se esqueçam, não se casem com mulheres estrangeiras. Por quê? Para que o coração de vocês não se desviem para os deuses delas. O casamento, gente, é uma aliança, por mais que infelizmente tenha se perdido isso no nosso meio, o casamento é uma aliança. E Deus é um Deus de alianças. Deus é um Deus de honra. Nós honramos as nossas alianças. Então Deus está falando assim, se você for fazer uma aliança com alguém, faça uma aliança com alguém que tenha harmonia, que vai viver em harmonia com a sua fé. E eu até falo isso muito com a Cecília, filha, como que você vai se casar com uma pessoa que não ama ao Deus que você ama, que não serve a Jesus que você serve? Se esse homem que você estiver orando, que você estiver namorando, noivando e que você pretende casar, não ama Jesus mais do que você, filha, esse homem não está preparado para casar com você. E esse é os maiores erros da nossa vida começam quando nós escolhemos alianças para nós que não vão contribuir para a nossa edificação, da nossa fé, da promessa de Deus para a nossa vida. E é claro que o inimigo já vem jogando isso desde muito tempo, de maneira sutis, nas coisas que a gente assiste. Ontem minha marido estava falando sobre como em Chaves não tem uma família funcional. O Chaves é um abandonado, o seu Madruga é um pilantra, pai solteiro,
A dona Florinda é mãe solteira também. Aí tem o professor de Girafales que até gosta dela, mas que não aceita o Kiko, que não engole o Kiko, que não reconhece ele como filho. Então, o diabo ele vem tratando isso, vem jogando isso na nossa mente, dentro das nossas casas, já tem muitos anos. Então, hoje as pessoas casam, elas casam porque gera até status. Você faz uma linda festa, mas se não der certo, não tem problema. Depois de um mês, tem algumas cidades que nem precisa ouvir isso ontem de uma irmã, tem algumas cidades que nem precisa pagar. É simples. Antigamente, para divorciar, precisava de muito tempo. Hoje, não. Você pode quebrar essa aliança. É isso que o diabo quer trazer para nós. Mas Deus vem falar, se você for fazer uma aliança, atente-se a fazer alianças com pessoas que têm a mesma fé, que têm a mesma identidade, que amam a Deus como você ama. Porque, gente, não tem jeito. Uma vez que você faz uma aliança com alguém que não está firmado no mesmo propósito espiritual que você, o que acontece é que você vai se desviar para o Deus dessa pessoa. É possível que você consiga trazer essa pessoa para a sua fé? É possível, nós vivemos várias histórias, vários relatos. Você vai ter que orar muito, né? Você vai ter que padecer, você vai ter que... Sabe, é aí que entra, que a gente tem que parar de pensar assim, eu vou entrar e depois essa pessoa vai se converter, porque aí eu vou lutar. Deus está falando, você pode ver uma vida muito mais tranquila se você escolher uma pessoa para sua vida, não só no casamento, gente, mas para parceria, para negócios, para um emprego, para todo tipo de aliança que você vai fazer, para uma igreja que você vai entrar e vai fazer parte. Toda aliança que você fizer, já não entre pensando que depois ela pode mudar. Já entra pensando, essa aliança está pronta, é o que Deus escolheu para minha vida. É Deus que me colocou aqui, não fui eu que entrei, que agora eu preciso de graça, de misericórdia da parte de Deus. Porque aí você tem que lutar 20 anos. Quantas pessoas lutaram 20, 25 anos pelos seus maridos? E quantas pessoas não conseguiram vencer essa luta e desfaleceram no meio do caminho? Eu creio que uma vez que você entrou numa aliança, Deus é fiel para te dar vitória, para restaurar o seu casamento. Mas se você não entrou numa aliança errada, então não entre. Faça isso, pense antes. Reflita antes, para que você não tenha que sofrer por uma escolha que não foi uma consulta a Deus, como nós lemos que Rebeca consultou a Deus, falamos sobre isso ontem, né? Então, gente, a aliança é uma coisa muito importante diante de Deus. E quando a gente faz uma aliança com uma pessoa que não está na mesma fé, em harmonia de fé com a gente, isso vai gerar problema. Deus deixou isso muito claro. As mulheres, os homens israelitas nunca poderiam se casar com mulheres estrangeiras. Porque quando casando com mulheres estrangeiras, o coração deles iria se desviar. Nós vemos que isso aconteceu com o próprio Salomão. Gente, Salomão, eu nunca consegui engolir. Como que o homem mais sábio, a Bíblia diz que ele foi o rei mais sábio, mais rico. Deus deu uma sabedoria para aquele homem, ele escreveu tantos provérbios, ele tinha uma sabedoria que era surreal. Né? Tirando Jesus homem, que é a própria sabedoria, Salomão foi o homem mais sábio da terra. Mas aí o que aconteceu? Ele se casou com mulheres estrangeiras e elas o fizeram desviar. Ele começou a servir os deuses delas. Olha como que é forte, como que uma aliança pode afetar a nossa fé. Porque a gente entende que quando a gente começa a andar com uma pessoa, a gente começa a se costurar com essa pessoa. Você já reparou? Eu e meu marido estamos casados há 13 anos, vai fazer 13 anos, né? 2012, 2025, não, vai fazer 14, né? Eu acho, gente, ou 13. Vai fazer 13. E aí, o que acontece? Eu começo a perceber que eu e meu marido nos costuramos. De repente a gente está pensando igual, a gente fala as mesmas frases. Por quê? Porque durante os anos a gente vai se costurando. O que ele gosta eu passo a gostar, o que eu gosto ele passa a gostar. A gente começa a comer uma comida, né? Depois de 13 anos, a gente começa a gostar da mesma comida. Se eu como alguma coisa que ele não come, geralmente eu acabo parando de comer. E eu aprendi a comer coisas que ele gostava de comer porque a gente vai se costurando, vocês entendem? Então, se você está com uma pessoa cujo Deus não é o Senhor verdadeiro, você acaba correndo esse grande risco de servir ao Deus dela. Se o próprio Salomão, se até Salomão com toda a sua sabedoria se entregou aos deuses de suas mulheres estrangeiras, que dirá nós, né, gente? Então, procure fazer alianças com pessoas que vão te levar mais perto de Deus.
Cuidado com as suas amizades, cuidado com as rodas que você anda, cuidado com as coisas que você vê, cuidado com as postagens que você vê, cuidado com os perfis que você segue. Se você quer fazer uma diferença nesse ano, você tem que se atentar com quem você tem andado, porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Amém? Ju, bom dia, Ju. Regiane, paz do Senhor Jesus. Vamos seguir firme nesse propósito, amém? Não desviar o nosso coração. E falando de coração, gente, Esaú, o problema dele sempre foi o coração. O problema de Esaú sempre foi o coração. E Deus vê o coração. A gente vê que Esaú se casa com as mulheres estrangeiras. É Esaú que despreza a bênção por um prato de lentilhas. E aí, quando Esaú vê que Jacó ficou chateado com ele, que Isaac ficou chateado, quando ele percebeu que o pai dele não via com bons olhos o fato dele ser casado com mulheres estrangeiras, ele falou, tá bom, então eu vou procurar alguém da família de Abraão. Mas ele escolhe uma mulher que era uma das filhas de Ismael. Gente, você já viu aquela pessoa que ela tenta resolver, e quanto mais ela tenta resolver com as próprias mãos, pior fica? Porque ele falou assim, agora eu vou agradar meu pai, porque eu tenho umas mulheres cananeias, mas eu vou procurar então uma hebreia. Só que daí ele pega da filha da escrava. Ele vai buscar alguém que é filho de Abraão também, mas que na verdade é de uma descendência, não é da identidade daquilo que Deus tinha para Abraão e para Isaac. Ele tentou resolver com a própria mão, mas só piorou o lado dele. E aí, continuando, para a gente poder não ficar muito grande aqui... Então Jacó, ele vai para Betel, ele fica nesse lugar, ele coloca uma pedra para descansar a cabeça e ele tem uma visão do céu. Gente, toda vez que eu vejo pedra na Bíblia, isso me remete a Jesus Cristo. Toda vez que eu vejo pedra, Regiane, eu... Quantas vezes a gente faz isso, né, gente? Ah, não, agora eu fiz um erro. Aí ao invés de você começar... eu esqueci de falar uma coisa importante, foi até bom que eu me lembrei. A Bíblia diz lá em Hebreus... Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Eu não escrevi. Que triste. Depois eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. A Bíblia diz em Hebreus que Esaú não chegou ao arrependimento, embora tivesse buscado com lágrimas. Sabe o que a Bíblia diz sobre Esaú, lá no Novo Testamento? Que ele pecou, o coração dele se desviou, mas ele não se arrependeu verdadeiramente. As lágrimas que Esaú chorou quando ele perdeu a bênção eram de remorso, mas não de arrependimento. Gente, isso é muito sério, porque não adianta a gente tentar resolver um problema sem que haja um profundo arrependimento no nosso coração. Quantas pessoas, às vezes falam assim, isso é uma coisa até difícil de falar, mas é importante eu falar, porque já que veio à minha mente agora, eu quero ser fiel. Você já viu aquela pessoa que ela tá no erro, e aí ela tá com uma pessoa... E ela se entregou antes para essa pessoa, ela entende que o relacionamento físico é para uma aliança, que é para o casamento, que é isso que a Bíblia diz, mas ela se entregou para essa pessoa porque é difícil controlar a carne, porque, mas aí depois, para consertar o erro, ela se casa com essa pessoa. E aí, não dura nada o casamento. Sabe por quê? Porque não adianta a gente tentar consertar um erro sem que haja arrependimento. E arrependimento, gente, novamente, é uma profunda tristeza. É dizer, Senhor, eu te ofendi. E eu nunca mais vou fazer isso. Não por livre e espontânea vontade. Porque a Bíblia diz que o nascido de Deus não vive pecando. Ou seja, a gente pode até errar. E a gente erra todo dia. Mas não é um pecado intencional. Não é um pecado que a gente... eu vou falar aqui que eu perdão para Deus, mas amanhã eu vou fazer de novo. O verdadeiro arrependimento gera mudança na nossa vida. O verdadeiro arrependimento não gera só lágrimas, porque Hebreus vai falar, Esaú chorou. Esaú derramou lágrimas, mas não chegou ao verdadeiro arrependimento. Gente, e eu aprendi uma coisa, que é confessar os pecados, todos. Eu me lembro que até a gente foi no encontro com Deus e a gente tratou sobre esse assunto, foi tratado sobre esse assunto, sobre confessar. Às vezes tem umas coisas que a gente fez lá na escola, sabe? Pra você pode parecer bobagem, mas sabe o que acontece, gente? Eu nunca tinha falado com Deus, me perdoa por ter colado nas minhas provas. Talvez você fale, que bobagem, todo mundo colava nas provas. Eu nunca cheguei a falar com Deus, me perdoa por ter matado horário lá no Fernando Otávio, indo jogar vôlei, lá na... Nossa Deus, amei.
me rabisquei aqui, indo jogar lá em cima, lá na quadra vôlei, eu nunca me arrependi. Porque a gente acha que é brincadeira. Eu tô falando, claro, de coisas que, assim, são pecados que não geram tanta consequência, porque mas tudo é pecado, tudo nos afasta de Deus. E eu tô aprendendo a confessar, mesmo os pecados antigos. E falar, Senhor, eu me arrependo por todas as vezes que eu não honrei o teu nome. Por todas as vezes que eu entrei em brincadeiras que não honraram o teu nome. E todas as vezes que eu me lembro de alguma coisa que eu fiz na minha infância, logo, logo eu já falo. Porque a Bíblia diz, confessa e deixa. Aquele que confessa e deixa, ele é limpo, ele é livre das suas iniquidades, das suas acusações. Então, o verdadeiro arrependimento, Deus quer que nós cheguemos ao verdadeiro arrependimento. Não adianta a gente falar assim, ai, eu pequei porque eu roubei, mas aí o que eu faço? Eu vou pegar o 10% do que eu roubei e vou dar o dízimo. Vocês entendem? Não adianta, a gente não consegue consertar um erro com outro erro. A gente não consegue consertar um erro sem voltar lá atrás e tentar começar do zero com um coração que agrade a Deus. Porque na verdade Deus olha, é o coração. Não são as atitudes. Vou fazer um voto porque eu errei, agora eu vou fazer um voto. Eu tinha muito disso. Uma velha aliança agarrada, sabe, em mim. Então, para eu poder me sentir bem, eu tinha que ter algum sacrifício. Então, Senhor, eu pequei, que eu falei assim e tal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar uma semana sem aquilo. Como se eu quisesse resolver por mim mesmo, porque a gente é muito disso, né? A gente quer resolver tudo por si mesmo. A gente não precisa da graça, não precisa do sacrifício de Jesus. Eu resolvo. Não, eu errei? Não, então tá bom, eu errei. Então eu também vou resolver, eu vou me sacrificar aqui. Gente, o verdadeiro arrependimento não chega só com lágrimas. O verdadeiro arrependimento chega com um coração que se entristeceu pelo que fez e que chegou à conclusão, nunca mais farei de novo. E aí no capítulo 28, Jacó tem um sonho, né? Como que uma pessoa pode deitar a cabeça numa pedra e ter um sonho? Essa pedra, pra mim, toda vez que eu vejo pedra na Bíblia, no Antigo Testamento, gente, é a revelação do Senhor Jesus. A rocha verdadeira. A rocha da nossa salvação é Jesus Cristo. Jacó teve um encontro com Jesus Cristo ali. E aí Deus faz uma promessa para ele. Um dia eu vou trazer você de volta para essa terra, Jacó. Você está saindo agora, mas um dia eu vou trazer você de volta. E aí Jacó ergue um altar de adoração para o Senhor. E ele faz um voto a Deus também. Mas é interessante que ele levanta uma coluna, e uma coluna memorial. Esse ano a gente está falando muito no Ministério Fogo e Luz sobre altares. E quando a gente ergue altares na nossa vida, altar significa um lugar mais alto. Quando você levanta um lugar mais alto para Deus, como um memorial, isso significa um lugar de adoração. E o que tem sido mais alto no seu coração? O que tem alcançado o lugar de prioridade no seu coração? Nesse ano, levante um altar de adoração a Deus. Um altar onde Ele tem o lugar mais alto, o lugar de primazia, o lugar de honra. Onde nós não honramos a nós mesmos e aos nossos sonhos. Onde nós não honramos as outras pessoas mais do que a Deus. Ele recebe toda honra. E aí no capítulo 29, Jacó chega para Padã-Arã, e eu vou falar mais rápido porque eu já falei bastante. E aí ele encontra Raquel, né? E aí a Bíblia diz que ele se apaixona por Raquel. Eu vou ter que falar rapidinho sobre isso, gente, porque é uma mulher que foi desprezada, a irmã de Raquel. A Bíblia fala que Lia era sem brilho, mas Raquel era linda. Olha a comparação. Lia não tinha um olhar, algumas passagens dizem que ela tinha um olhar turvo. Algumas pessoas até acham que ela era caolha. Mas Raquel era bela, de bela aparência e de rosto atraente. Nossa, já pensou se eu ouvir isso? Ah, a Lorena não tem muito brilho, mas a irmã dela, a Ruth é bonita, ela é de bela aparência, ela é de rosto atraente. Olha que comparação. Lia era uma rejeitada. E aí Jacó fala assim, eu quero casar com Raquel, mas não faz sentido, porque Lia é a mais velha. Não, mas eu quero Raquel. E aí Labão fala, você tem que trabalhar 7 anos por ela. E Jacó fala, eu trabalho, vale a pena. Eu trabalho por essa mulher. Nessa versão fala, ele amava tanto Raquel que 7 anos lhe pareceram apenas alguns dias. Que amor lindo, né? Que amor lindo. Nossa, eu vou trabalhar. Eu não quero focar no romantismo, eu quero focar na Lia. Sabe, imagina Jacó falando para Raquel, não tem problema eu trabalhar 7 anos. Para mim é como se fossem dias, desde que eu tenha você, Raquel.
E aí Lia tá lá, rejeitada, a mais velha, que não é tão bonita quanto a outra irmã, que não foi a escolhida, mas aí Labão faz com que ela seja a primeira esposa de Jacó. Labão engana Jacó ali, coloca ela para ser a esposa dele. E aí não tem jeito mais. Uma vez que você entrou em um relacionamento físico com uma mulher, você deveria honrar aquele compromisso, né? Que infelizmente tem se perdido, mas vai voltar em nome de Jesus. Essa cultura de onde um homem, ele tirou a virgindade daquela mulher, ele tem que tomá-la para si, ele tem que arcar com a vida dela, com uma aliança de compromisso e de cuidado. Foi o que nós comentamos ontem quando nós falamos do relacionamento íntimo. Gente, não é que Deus tem regras e que quem não seguir as regras, Deus vai punir. Deus está falando, você vai entregar o seu corpo para um homem que está disposto a arcar com o compromisso de cuidar de você, de arcar com suas necessidades físicas, emocionais, financeiras e espirituais. Mas aí a gente fala assim, não, eu vou me entregar para ele porque, mesmo fora do casamento, porque ele diz que vai... Meu Deus, cuida do seu corpo. Eu não sei quem tá vendo esse vídeo, talvez a maioria sejam casados, mas pra gente ensinar para nossas filhas também. Não se entrega para um homem que não tá disposto a arcar com compromisso. Se entrega quando ele fala, olha, eu tô disposta a te honrar como a minha mulher. Que às vezes a gente sofre porque a gente escolheu antes. A gente faz as nossas escolhas. E aí Jacó se deitou com Lia e teve que tomá-la como esposa. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos. Mas depois de uma semana, Labão entrega Raquel para ela. Então Lia teve o marido dela só para ela durante uma semaninha de núpcias. E logo, ela já foi a esposa que não era amada. E é tão triste, gente, porque olha só, versículo 31 do capítulo 29 fala, quando o Senhor... Não. É isso mesmo. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos, mas Raquel era estéril. Quando Lia teve o primeiro filho, ela falou, agora meu marido vai me amar. Gente, que ilusão que a gente tem muitas vezes assim. Se eu fizer isso, eu vou conseguir a aprovação das pessoas. Se eu conseguir ter um talento, se eu conseguir ter um diploma, se eu conseguir um Instagram famoso, se eu conseguir um ministério itinerante, se eu conseguir... Quantas vezes nós estamos procurando a aprovação das pessoas? E nunca isso vai nos dar a verdadeira satisfação. Nunca! Porque Lia achou que ia conseguir o amor do marido dela pelos filhos. Mas Lia teve 6 filhos e uma filha. E mesmo assim, Jacó não a amou mais que Raquel. Quero terminar aqui para falar isso. Você não precisa de produzir nada para conseguir a aprovação das pessoas. Deus se lembra de você. Porque a Bíblia diz, quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Deus vê quando nós não somos amados. Deus vê quando nós somos rejeitados. O Senhor vê e isso nos basta. A gente tem que parar de correr atrás de uma vida. Porque aí eu vou receber a aprovação dos meus pais se eu conseguir um diploma na faculdade. Porque se eu for rica, se eu tiver um bom carro, se eu tiver uma casa própria, se eu conseguir isso, aí eu vou ter isso. Não, você só precisa do Senhor, que Ele te veja. Você só precisa que Deus te veja. Você só precisa da aprovação de Deus. Gente, isso foi transformador para minha vida. Porque eu vivi uma vida em busca da aprovação das pessoas e ainda luto contra isso. Entendi que por isso que a gente tem que orar todo dia. Porque se a gente se deixar as disciplinas espirituais, a leitura bíblica, a palavra, um jejum, a gente acaba indo para o mesmo caminho, fazendo o que está todo mundo fazendo, porque você tem medo de não ser aceito. E eu vou te falar, Paulo fala uma coisa muito forte, que ele fala assim, se eu busco a aprovação das pessoas, então eu não sou servo de Cristo. Porque enquanto a gente serve Jesus, vai ter gente que vai nos caluniar, vai ter gente que vai falar, que bobagem, tá perdendo a vida dela. Tá perdendo a vida dela. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Que Deus nos ajude a viver essa palavra. Amém? Não procure a aprovação das pessoas. Você não precisa disso. Você precisa da aprovação de Deus. Porque não adianta nada você ter um marido que te aprova e um Deus que te reprova. Diante de quem nós vamos prestar contas. Na frente de um grande tribunal. Que essa seja a nossa vida, amém? E aí a gente vê uma bagunça aqui que
Jacó vai tendo filho com as suas esposas, com a serva das suas esposas, até que ele tem então seus 11 primeiros filhos, né? Que só depois, no capítulo 30, não, mais pra frente, é só mais pra frente aí que Raquel vai ter o 12º filho de Jacó, que vai ser Benjamim, quando Deus então cumpre a sua promessa e Jacó vai ser o pai de 12 tribos que vai se formar mais lá na frente a nação de Israel. Amém? E tem uma filha também, né, que vem de Lia, que é Diná. É isso que eu quero compartilhar com vocês no dia de hoje. Eu espero que possa ser edificante na vida de vocês. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela discerne coisas que nenhum outro livro didático vai discernir, nenhuma faculdade, nenhuma pessoa vai conseguir discernir na nossa vida, que são as intenções e as motivações do nosso coração, juntas e medulas. É muito forte. Deixe que a palavra seja o seu guia. Amém? Que a palavra nos dê o nosso norte. E o nosso norte é rumo à Nova Canaã, ao céu, ao alvo que é Jesus Cristo. Amém, Ju. Tomo posse. Que Deus continue abençoando sua vida também, dessa família linda. Obrigada a todos que ficaram aqui até o final e a todos que assistiram mais tarde. Beijo e até amanhã, gente. Deus abençoe. Bom dia.